Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos buscando mais de Deus. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Amém. Prazer estar aqui nesse lugar, nessa casa aqui nessa noite. Pastor Sodré está no Espaço de Gerações, juntamente com a Paty. Eles vão ministrar lá, juntamente com as crianças. É um tempo que as crianças estão vivendo lá, sabe, sobrenatural. E eu creio que o Senhor vai fazer algo muito maior, sabe, ali no Espaço de Gerações. Então, continue orando para essas crianças, como o Marcelo disse, as nossas crianças estão sendo muito bem acompanhadas e abençoadas. E nós queremos saber quem é que está nos visitando aqui nessa noite, pela primeira vez. Levante suas mãos, nós temos um presente para você. Aqui, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe. Pode ficar com sua mão levantada lá no canto também. Deus abençoe, Deus abençoe, que Deus abençoe, amém. Seja muito bem-vindo a esse lugar, a essa casa. Glória a Deus, amém. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós temos certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para você aqui nessa noite, amém. Glória a Deus, amém. Tamo junto, Dani. Vamos para cima. Glória a Deus, amém. Queremos saudar também a todos que estão nos vendo, online, através da transmissão. Temos algumas pessoas, alguns irmãos viajando, que tudo que está acontecendo aqui também venha chegar aí até você, que você venha ser abençoado também aí aonde você estiver. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão em casa acompanhando, que possa ser alcançado pelo Senhor aqui nessa noite, amém. Glória a Deus. Vamos junto então, ver o que o Senhor está querendo para nós aqui nessa noite, amém. Estamos felizes, irmãos, por estar aqui mais uma vez nessa casa. O Senhor já falou nossos corações através dos louvores. Eu tenho certeza que Ele irá continuar falando também os nossos corações através da palavra. Quantos creem nisso? Diga amém aqui. De verdade, diga amém. Deus tem uma palavra para vocês. Deus tem uma porção para cada um de vocês. Uma porção especial. Amém? Uma medida especial para cada um de vocês aqui nessa noite. Então, fique ligado naquilo que Deus quer fazer aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém? Queridos, nós passamos por um problema muito difícil, algo muito difícil essa semana em família, lá em casa. Muitos sabiam da minha esposa Raquel, que estava grávida. Nós estávamos esperando um bebê. E aprove da vontade do Senhor a interrupção dessa gestação. E foi uma semana muito difícil para nós. Muito difícil. Muito difícil desde quarta-feira, quando soubemos a notícia. E de fato, nós sabemos que o plano do Senhor é infalível, queridos. O Senhor nunca falha. O Senhor nunca falhou, queridos. Nós não podemos talvez entender os planos do Senhor agora, mas um dia nós vamos entender. Não só eu, mas como outras famílias também dessa casa já passaram por isso aqui recentemente. E nós perguntamos: o que é isso? O que está acontecendo? Eu acredito que é um treinamento do Senhor para a nossa vida, e nós vamos entender nos próximos tempos o que o Senhor quer para nós com tudo isso que está acontecendo. Esperar por algo, querido, que você planeja,
e não dá certo, é muito difícil, porque você faz planos, né? A gente esperava, mas como eu disse para o Isaac, filho, nós vamos continuar orando. E Raquel, queridos, tem sofrido muito nesse dia, muito. E quarta-feira de manhã, ela vinha passando mal, e quarta-feira de manhã ela começou a passar mal, e eu fui orar de manhã, no devocional, e vocês vão entender que é tão difícil você orar e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. É difícil. Sabe por que é difícil, queridos? Porque muitas vezes nós queremos que seja feito do nosso jeito, da nossa vontade, e nem sempre é do nosso jeito. E sempre falamos, né, o brasileiro, ele quer dar um jeitinho em tudo, mas, gente, tem coisa que não tem como dar jeito. Tem coisa que não tem como dar jeito. E eu orava o Senhor de manhã e falava: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas aquela criança já estava sem vida ali no útero da Raquel. Eu pude perceber o porquê que é muito difícil a gente falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque, como eu disse, nós temos tantos planos, sabe, com um novo filho, mas sempre queremos, né, que esse filho venha com saúde. Nós oramos por isso, mas quando a gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade, é muito difícil, porque nós queremos sempre a nossa vontade, mas nem sempre a nossa vontade, queridos, é a vontade do Senhor. Se eu falasse só isso aqui nessa noite e fosse embora, já estaria suficiente, porque isso já ministra também ao teu coração. E antes de eu saber dessa notícia, Deus tinha preparado essa palavra para mim. E às vezes nós precisamos sim passar por uma prensa na nossa vida, para que possamos parar um pouco e repensar e saber que tudo está no controle do Senhor, e nada foge do controle do Senhor, queridos. Nada vai fugir do controle do Senhor. E uma frase que ficou gravada no meu coração essa semana é: nada é mais seguro do que a vontade do Senhor para a nossa vida. Nada é mais seguro, querido, você pode ter certeza disso. A vontade do Senhor, na vontade do Senhor existe uma segurança. Então, se você entrou aqui neste lugar nessa noite, precisando, sabe, de uma palavra, precisando de um destino, saiba que a vontade do Senhor, ela precisa ser prevalecida na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, nada é mais seguro que a vontade do Senhor para a nossa vida. Sabe por quê? Porque o único lugar realmente seguro é no centro da vontade do Senhor. É lá onde nós encontramos totalmente a nossa segurança. Totalmente a nossa segurança. E como o Marcelo foi muito feliz aqui, queridos, está dentro da minha palavra. Quando nós olhamos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade do Senhor, ela tem que ser boa, perfeita e agradável a nós. E quando eu meditava nesse versículo, Marcelo, eu olhava para dentro de mim, um cara, sabe, de carne, com as suas falhas, as suas limitações, e eu olhava para tudo aquilo e falava: Senhor, mas como assim? Agora está sendo bom, está sendo perfeito, está sendo agradável dessa maneira? E eu questionava, mas aí o Senhor falou: é boa, é perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque quando você olha para a cruz do Calvário, você vê um Cristo que morreu por você. Então é sobre isso, querido, é sobre isso, é sobre entender que a vontade do Senhor sempre ela vai ser prevalecida na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? E só para fechar isso aqui, algo também que falou o meu coração, foi quando a médica chegou para Raquel e disse: olha, você parece que você está no princípio de um aborto espontâneo, mas eu não sei, mas eu queria que você entendesse uma coisa, que se realmente estiver no princípio de um aborto, ou estiver no processo de aborto, nós
não tenho como fazer, nós não temos como fazer nada. Sabe o que isso nos revela, querido? Que o sim e o amém vem do Senhor. O sim e o amém vem do Senhor, querido. A palavra final é do Senhor. Agora você me pergunta, tudo isso que aconteceu, mudou o Deus que você serve? Não mudou, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que faz, é o mesmo Deus também que às vezes pode não fazer no nosso tempo, queridos. Pode não fazer no nosso tempo, sabe por quê? Porque nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus, pastora. Nada vai mudar, queridos, nada vai mudar aquilo que Deus tem para nós, nada vai mudar aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês, nada vai mudar. Eu tenho uma total certeza de falar isso nessa noite, que nada vai mudar aquilo que tem preparado e guardado para você. Nada vai mudar, nada vai mudar. Então, por mais que a médica disse, olha, se isso estiver acontecendo, não tem como fazer nada. Sabe por quê? Porque é o Deus que permite, e é o Deus também que às vezes não permite. Amém? Glória a Deus. Só finalizando, a Raquel está em casa, está de repouso com o Isaac. E o Isaquinho também, ele tem sofrido esses dias, queridos. É uma criança, mas entende já algo. Isaac tem uma mentalidade de adulto, às vezes eu falo. Mas Raquel tem sofrido muito, como eu falei. Então ore por nós, ore pela nossa casa. Nós carecemos das orações de vocês. Temos recebido muitas mensagens, e como isso nos conforta, por saber que nós temos verdadeiros amigos que oram junto por nós. Mesmo quando nós damos uma notícia que nós estamos esperando o bebê, ora por nós. E mesmo quando nós divulgamos que não existe mais um bebê, também ora por nós. Então muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando vocês, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Quem quer ouvir uma palavra aqui, diga amém. Diga eu também quero, queridos. Eu quero ser ministrado juntamente com vocês, amém? Vamos lá, Dani, estamos juntos? Quantos aqui já ouviram essa frase, querido? Cuidado, cuidado por onde você anda, que Deus está vendo. Cuidado aonde você vai, que Deus está vendo. Cuidado com as suas atitudes, que Deus está olhando. Nós falamos até isso para nossos filhos, né? Não é verdade? Filho, tome cuidado, que Deus está vendo isso aí. Abre os seus olhos, que Deus está olhando. E nós falamos muito esse termo. Nós usamos muito, e realmente nada foge dos olhos do Senhor. Nada foge dos olhos do Senhor. Porque nós olhamos lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Vamos junto? Provérbios 15, 3. Vai dizer o seguinte: que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, querido. E eu glorifico a Deus e exalto, sabe por quê? Porque quando eu olho para esse versículo, eu não vejo o versículo num sentido de ameaça. Porque às vezes nós falamos para os nossos filhos o quê? Olha, tenha cuidado, não faça isso porque Deus está vendo, no sentido de ameaça. Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que os olhos do Senhor estão em toda parte, sabe por quê? Porque Ele está oferecendo a graça dEle sobre nós, o cuidado dEle sobre cada um de vocês. Então glória a Deus, porque os olhos do Senhor estão em todas as partes, querido, cuidando de você, amém? Por isso, glória a Deus. E você parou para pensar um pouco, viajar um pouquinho? Já pensou se o Senhor esquecesse de você? Não vou tão longe não, por apenas um minuto. Já parou para pensar nisso? Eu viajei nessa semana nisso. Já pensou se o Senhor esquecesse de você por apenas um minutinho? Que caos seria, queridos? Que caos seria, Joyce? Gente, mudaria muita coisa. Os batimentos cardíacos seriam totalmente descontrolados, respiração pararia, gente, tantas coisas aconteceria, ficaria sem ar, gente, tantas coisas que eu não posso nem imaginar. Na verdade, não estariam nem aqui para falar, né? E no mais fundo. Então já pensou? Se Deus esquecesse de você por apenas um minuto? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, querido.
Ele cumpre a promessa dele, sabe por quê? O que ele prometeu não vai mudar, o que ele prometeu ele vai cumprir. Se ele prometeu vida eterna para nós, ele vai cumprir, é vida eterna e pronto. E quando nós olhamos, sabe, sobre essa promessa, nós vemos a Isaías 49:15. Isaías 49:15 vai dizer que porventura, se uma mãe que amamenta, sabe, esquecer do seu filho que ainda lhe está mamando, porventura se acontecer isso, o Senhor não esquecerá de nós. Olha lá, ó, haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecer, eu não esquecerei, diz o Senhor. É a palavra do Senhor, querido. Sabe o que está dizendo? Que por mais que o homem possa esquecer, por mais que o homem possa falhar, Deus não falha. Deus não falha, querido. Ele não vai falhar. Ele não vai esquecer de você. Amém? Nós cantamos um cântico, Dani, que está em Isaías 64:4, né? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, querido, ainda não se viu e ainda não vai se ver, querido, um Deus que trabalha tanto por aqueles que nele esperam, e glória a Deus por isso. Amém? E o tema da mensagem de hoje é um Deus presente que nunca te perde de vista. Amém, gente? Um Deus presente, repita comigo, um Deus presente que nunca me perde de vista. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Domingo passado foi uma bênção. O pastor Dagno trouxe uma palavra, e essa palavra falou o meu coração também. Eu pude acompanhar, e ele falou sobre permanecer neste lugar, permanecer na presença de Deus. E ele citou o Salmo 27, versículo 4, se eu não me engano, que vai falar que o salmista Davi, ele ora e busca algo. Ele vai dizer, vamos lá? Já está aí? Uma coisa pedi ao Senhor, e que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Às vezes nós estamos buscando só as mãos, como o pastor Sodré disse, estamos esquecendo dos pés. Às vezes nós só interessamos em pedir, mas esquecemos, sabe de quê? De buscar. Então falta em nós uma busca incessante pelo Senhor. Uma coisa buscarei, e eu vou correr atrás disso, são palavras dele, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Senhor, essa palavra nos pega muito, sabe? Então nós entendemos que esse ano é o ano da presença, amém? É o ano da presença. Nós já vivemos coisas incríveis e extraordinárias aqui nessa casa, irmãos, e nós temos certeza que a presença do Senhor vai nos alcançar muito mais, mas muito mais aqui nesse ano, e nós vamos ver coisas incríveis no Senhor. Nós vamos viver um nível de relacionamento muito alto aqui no Senhor, queridos. Poucos receberam isso, amém? Nós vamos viver um nível de relacionamento muito alto no Senhor aqui, amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos sim, mas agora que nós entendemos que nós precisamos habitar nessa casa, nós precisamos, sabe, estar na presença do Senhor, agora nós vamos contemplar nessa palavra a beleza que existe de um Deus grandioso, que está lá no Salmo 139, a partir do versículo 1. Salmo 139. Querido, Salmo 139, ele vai falar de um Deus que ele tem os seus atributos. Na verdade, os atributos que somente Deus tem, que é por ser um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Somente Deus, querido, não existe mais ninguém, não existe nenhum outro ser que tem esses atributos que Deus tem.
Um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então a palavra do Senhor aqui no Salmo 139 que nós vamos ler, vai falar sobre esses atributos de Deus. E nós vamos separar em partes esse Salmo, porque do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos entender aqui sobre a onisciência de Deus, o quanto Deus nos conhece, o quanto Deus conhece a mim e o quanto Deus conhece a você. Amém? Vai acompanhando. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o quanto me assento e quanto me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, tu conheces a minha jornada e o meu descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Versículo 7, vai falar do 7 ao 12, o quanto Deus está próximo de nós. Acompanhe isso. Versículo 7, tudo certo? Vamos lá. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama, o Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz do meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Agora do versículo 13 ao versículo 18, vai nos dizer o cuidado com que Deus nos criou, cuidado com que Deus criou você. Olha só que beleza que existe aqui, queridos, nesse salmo, olha que preciosidade. Versículo 13, tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia, e se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém? Que profundidade que existe nesse salmo, queridos. E para a gente fechar, do versículo 23 ao 24, sonda-me, ó Deus, repita comigo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se no meu caminho algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Você pode dizer amém, querido? Amém, glória a Deus. Então o Salmo 139, ele vai mostrar que é impossível o homem fugir da presença de Deus. É impossível o homem fugir para a presença de Deus. Para onde for, sabe, os olhos do Senhor estará. É impossível você fugir do conhecimento de Deus, desse Deus onipotente, onipresente e também onisciente. É impossível, queridos. Sabe por quê? Porque nós estamos cercados, nós estamos encurralados por esse Deus. Então, por onde quer que você for, Deus estará ali. Deus estará ali. Aí depende, né? Se você estiver fazendo coisas boas, Deus vai estar ali sorrindo. Mas se você estiver fazendo coisas que não agradam aos olhos do Senhor, querido, Ele não vai estar satisfeito. E a justiça dele é certo, pastora. A justiça dele é certo, querido. Amém? Então é sobre isso. Então não adianta, queridos, tentar se esconder de Deus. Não adianta, por onde for se você for,
Ah, vou para um lugar onde não tem cobertura, área, né? Não existe, querido, Deus está ali. Eu vou para o deserto, querido, Deus está lá. Qualquer lugar que você for, querido, Deus estará ali presente. Você quer ver uma prova disso? Quando nós olhamos aqui Jonas capítulo 1, vai falar que Jonas ele recebe um comando do Senhor para pregar em Nínive. Essa é uma historinha que nós lembramos desde do prezinho lá da salinha, né, das crianças, né, a historinha de Jonas. E o Senhor chama Jonas para pregar em Nínive. Mas o que acontece? Jonas, ele foge da presença do Senhor. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vai, pode passar. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Então Jonas, ele foge da presença do Senhor. Ele não vai para Nínive. Agora ele está indo para onde? Para Tarsis. Meteu o pé para Tarsis, querido. Fugiu, deu linha, fugiu. E aí ele pega uma embarcação, vocês sabem da história. Pega um navio e ali começa a ter uma grande tempestade. E ali os marinheiros olham e falam: cara, alguma coisa está acontecendo. Alguém aqui nesse barco está causando tudo isso aqui. Aí a palavra diz que eles lançam uma sorte lá, faz um negócio lá tal. E cai em quem? Cai em quem, gente? Em Jonas. E aí o que eles fazem? Cara, vamos ter que jogar esse cara no mar. E aí eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar. E quando Jonas vai para o mar, queridos, Jonas é engolido por um grande peixe. E aí Jonas é engolido por um grande peixe. E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele grande peixe. Gente, vocês já pararam para imaginar isso? Alguém dentro da barriga de um grande peixe? Cara, que doideira, um troço estranho, né? Que seria, né? Se eu olhar assim, Manel que é pescador, quando a gente abre, né, Manel, um peixinho lá, a gente vê por dentro. Gente, mas imagine um peixe grande, você olhar e ver aquele negócio diferente ali, sem saber o que está acontecendo, para onde você está indo. Eu acho que no mínimo só acontecia um salavanco, né? Porque o peixe não ia ficar parado, querido, ia se movimentar. E peixe vai para lá, e peixe vem para cá, e peixe desce, queridos. E vocês sabem o que aconteceu? Jonas, ele se arrependeu, queridos. E ele ora ao Senhor o arrependimento. E sabe o que acontece? Você deve estar acompanhando aí, né? Sabe o que acontece? Deus, ele ouve a oração de Jonas. Independente de onde você está, Deus ouve a sua oração, querido. Deus ouve a sua oração. O peixe estava lá nas profundezas do mar. Deus ouviu a oração de Jonas. E depois o peixe, a história vai dizer que Jonas ele foi vomitado, né, num lugar de terra e por aí vai. Então, queridos, olhamos para esse texto e nós vemos um Deus que ele nos acha e nos encontra aonde nós estivermos. Então, você que é marido, você que é esposa, não adianta tentar esconder, queridos. Não adianta tentar esconder coisas, sabe, dentro do seu casamento. Filhos, não adianta esconder coisas dos seus pais, porque Deus está vendo. Então, como falamos do cuidado, tome muito cuidado, porque Deus está vendo. Falamos no início, Deus está vendo, sabe? Versículo 7, vamos lá. O salmista ele vai dizer: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Para onde? Está aqui, para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Queridos, nem nós conhecemos a nós mesmos. Nem nós conhecemos a nós mesmos. Mas Deus nos conhece. E Deus sabe de todas as nossas mazelas. De tudo sobre nós, querido. Tudo sobre nós, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Às vezes você acha que você conhece o seu marido. Você tem 50 anos de casado, 30. Quem tem 30 aqui? Quem tem mais de 30? 40? 40. Aliás, aqueles ali sempre ganham, gente, nas enquetes aqui. Meu Deus, glória a Deus.
Não importa, querido, se você tem 30, 40, 50 anos de casado, você não conhece o seu cônjuge suficientemente. Não conhece. Você não conhece. Ainda mais os que casaram agora, né? Conhece nada praticamente. Mas vai conhecer, gente, pelo menos uma partezinha. Talvez você tenha 20 anos, 30 anos de igreja, 60 anos de igreja. Querido, você não entende nada sobre Deus. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade é muito pequena sobre tudo aquilo que Deus é. Sobre tudo aquilo que Deus é, querido. Sobre tudo aquilo que Deus é. Então Ele é um Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. É um Deus que nos conhece. Às vezes você vai chegar alguém para você e vai falar assim: você lembra do que aconteceu aqui no aniversário da igreja, da família Licé? Você está lembrado que aconteceu isso? Rapaz, aconteceu isso? Será? Aconteceu isso? De verdade? Aconteceu. Talvez você não se lembra. Sabe por quê? Porque a sua memória, ela é fraca, querido. A sua memória, ela tem um limite. Ela é limitada. Mas não, o conhecimento de Deus, querido, não é limitado. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Às vezes você está preocupado muito com o futuro, sabe? Crise de ansiedade, tudo aquilo que nós temos falado aqui nessa casa. Preocupado demais com o seu futuro, sabe por quê? Porque, como falamos lá atrás, você quer resolver as coisas do seu jeito, porque do seu jeito é muito mais fácil. É você que fez, não foi Deus que fez. Então pare de ficar pensando, sabe, no amanhã, nas coisas que vão acontecer. Para de ficar preocupado, sabe por quê? A palavra que eu deixo para você nessa noite, que se a sua vontade for alinhada com a vontade de Deus, vai acontecer, queridos. Vai acontecer, não tem erro, vai acontecer. Basta a sua vontade estar alinhado com a vontade de Deus. Vai acontecer. Repita comigo: Deus trabalha na eternidade e o ponto de vista dele é diferente do meu. Deus te vê lá atrás, te viu lá atrás. Deus te vê hoje e Deus vai te ver lá na frente. Quer ver uma história? Vamos simular algo aqui. Imagine você aqui na frente da igreja, na calçada. Imagine você, vai lá com a sua mente. Estou na calçada da igreja. E está passando um desfile ali, gente. Não é desfile de escola de samba, amém, crentes? É um desfile de 7 de setembro, tá bom? Está passando um desfile ali. Já passou uma parte e você está na calçada da igreja. Aí pergunta: você está vendo o que está passando? Sim, estou vendo o que está passando. Está diante dos meus olhos. Agora, você viu o que já passou? Não, eu não vi o que já passou, porque já passou, não vi. E você consegue ver o que está vindo lá atrás? Não, não consigo ver o que está vindo lá atrás. Sabe por quê? Porque quem está na mesma altura tem visão limitada. Conseguiram entender? Agora, vai ver como é que já muda a ótica. Agora imagina, subimos, estamos ali em cima, no telhado da igreja. Misericórdia, não cair não, gente. Estamos em cima, tá vendo como já mudou? Aí agora pergunta para mim: você consegue ver lá na frente? Sim, eu consigo ver lá na frente. Você consegue ver quem está passando embaixo? Sim, estão diante dos meus olhos, eu consigo ver completamente. E você consegue ver quem está vindo lá atrás? Sim, eu consigo ver quem está vindo lá atrás e vai passar aqui na minha frente, depois eu vou ver lá na frente. Eu vou ver. Sabe o que é isso, irmãos? Quem está mais alto tem visão privilegiada. Quem está mais alto tem visão privilegiada. Sabe, queridos, o que eu quero dizer para você? Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o título de grande para Deus já é pequeno, porque agora Ele é altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele é altíssimo. Ele é altíssimo, querido. Podem perceber, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, querido. Deus já não é grande mais, Deus é altíssimo, querido. Deus é altíssimo. Então por isso que Ele está, sabe, com a visão
privilegiada de todos nós, olhando cada um de nós, olhando você, me olhando e cuidando de nós. Então nós precisamos entender isso, sabe? Salmo 139, voltamos agora, versículo 1. Lemos no começo. O salmista ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece. Ele está fazendo uma afirmação, querido. Ele está dizendo que quem sonda ele é o Senhor. Senhor, tu me sondas e tu me conheces, ponto. Então nós vemos que sonda vem do termo hebraico shagá. Shagá significa cavar mais fundo, pesquisar, analisar, examinar com detalhes. Então quando ele chega e fala: Senhor, tu me sondas e me examina e me conhece, o que ele está dizendo? Senhor, tu pesquisa e tu procura e tu acha dentro de mim e resolve. Então ele entende que o Senhor é quem nos sonda, querido. Agora nós entendemos, nós vemos agora que no Salmo 139 nós vemos as duas palavras, sonda e sonda-me. Sonda no versículo 1 e sonda-me no versículo 22. Sabe por quê? Ele fala sonda-me. 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me. Agora o salmista está falando assim: Senhor, agora tu me sondas. Eu sei que quem sonda é o Senhor. Agora o Senhor me sondas. O Senhor conhece. E tudo que tiver dentro de mim, Senhor, que não for de ti, tira, Senhor. Faça esse raio-x, examina isso dentro de mim, Senhor. Faça essa análise profunda, tira esses detalhes, Senhor, que está me atrapalhando de servir mais. Então o salmista Davi, ele fala no versículo 23, sonda-me, ó Deus. E quando nós olhamos Davi, querido, Davi foi um grande homem de Deus, um homem que fez tantas coisas certas, também tantas coisas erradas, um homem que foi menosprezado, um homem que foi rei, um homem que matou gigantes, um homem que matou urso, matou leões, um homem que foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Agora Davi chega e fala: Senhor, sonda-me. Cara, um cara que já viveu tantas coisas, foi considerado, gente, já pararam para pensar isso, considerado um homem segundo o coração de Deus. Não foi, queridos, pelas obras dele, mas porque Davi, ele tinha um coração quebrantado no Senhor. Ele tinha um coração quebrantado no Senhor. E isso nos bate de uma forma incrível, sabe por quê? Porque quando Davi fala: Senhor, sonda-me, isso nos bate, sabe por quê? Porque nós gostamos muito de olhar o defeito que há nos outros. Mas quando nós falamos assim: Senhor, tu me sondas, revela as minhas mazelas, revela os meus problemas, os meus defeitos, revela. Nós não gostamos, Senhor, queridos, de abrir isso. Nós não gostamos que abra nossas caixas, sabe, para revelar aquilo que existe dentro de nós. Mas é mais fácil a gente olhar o defeito que existe no outro. É verdade ou é mentira, gente? Não é muito mais fácil? Ah, fulano saiu da igreja, tá lá, saiu da igreja, olha o que está fazendo agora. Ah, fulano está vindo na igreja. Meu Deus, você já viu o que esse cara fez lá fora? É muito mais fácil, gente. A gente vê os erros dos outros, sabe, por se permitir deixar olhar os nossos erros. É muito mais fácil. E uma história que eu lembro é que uma certa mulher subiu no segundo andar da sua casa, e ela chegou de frente para a janela dela, e ela olhou para baixo e viu o quintal da vizinha repleto de roupas lavadas. E quando ela olha lá de cima, na janela, lá para baixo, e fala: gente, essa mulher não lavou a roupa direito. O que está acontecendo? Será que ela não viu essas roupas desse jeito, sujas desse jeito? Cara, não dá para entender, não dá. E a mulher desce. Passados dias depois, a mulher sobe de novo, dá uma olhada. E a mulher também, né, gente, para olhar, né? A mulher chega e olha de novo lá para baixo e fala: meu Deus do céu, de novo? O que essa mulher está usando? Que sabão em pó que essa mulher está usando, gente? As roupas estão do mesmo jeito, sujas, imundas. Será que essa mulher não enxerga isso, gente? Será? Mas aí, um dia, o que acontece? Ela percebe que o que estava sujo
Era o vidro da janela dela. Era o vidro da janela dela. E quando ela olhava, ela via as roupas tudo sujas, querido. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente olhar os erros dos outros do que a gente olhar a nossa própria janelinha, queridos. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente apontar os erros dos outros. Sabe de uma coisa? Existe uma sujeira dentro da sua casa, que você já acostumou com ela, você nem sabe que ela existe mais ali. Nem sabe, queridos, porque você já acostumou com essa sujeira. E é a mesma forma de alguém que pode estar aqui nessa noite, sabe? Com esse coração sujo, que já acostumou com as coisas, sabe? Que o diabo tem oferecido lá fora. Já acostumou e já não liga mais. Aquilo não faz mais sentido para ela. Mas hoje Deus tem uma palavra para você, que é hora de mudança. É hora de olhar para dentro de você e esvaziar essa lixeira que existe dentro de você. Existe dentro de você. Então chegou a hora de esvaziar isso, sabe? Isso às vezes não cabe mais aí dentro de você. Isso está transbordando aí dentro de você. Então chegou a hora de você olhar e falar assim: já basta, já chega. A lixeira está cheia, eu não aguento mais. Isso está me matando aos poucos. Está na hora de libertar dessas coisas escondidas que está dentro de você, queridos. Está na hora, sabe? Existem decisões que Deus vai tomar, mas também existem decisões que você precisa tomar. Eu não consigo tomar uma decisão por você. A decisão é você e Deus. Não é eu entre você e Deus. É você e Deus, querido. A decisão é entre você e Deus. Então existem decisões que Deus vai tomar a respeito de você, mas existem decisões também que você precisa tomar. 1 João capítulo 1 versículo 9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é o que? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Talvez você precisa abandonar tudo isso que está dentro de você, sabe? Tudo isso que está dividindo o teu coração. Talvez você está com o coração dividido aqui nessa noite, ou talvez você tenha vivido dias de coração divididos diante do Senhor. Tiago capítulo 4 versículo 8, é isso mesmo, Tiago 4, 8. Tiago, ele vai escrever uma carta ali para os hebreus, e ele escreve essa carta e fala assim: gente, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Gente, mente dividida não é do Senhor. Mente dividida não é do Senhor. Sabe de quem que é a mente dividida? É do diabo, querido. É de Satanás. Então mente dividida não é do Senhor. Mateus capítulo 6 versículo 24 vai dizer que é impossível agradar dois senhores. É impossível agradar dois senhores. Você precisa agradar ou um ou outro, querido. E a minha palavra para você nessa noite: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, que Ele tem palavras de vida eterna para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Tiago, ele fala assim: vocês que têm mente divididas, tomem muito cuidado. Olha, vamos parar com esse negócio de mente dividida. Vamos parar com esse negócio. Conta-se uma história. Eu estou cheio de história hoje, né, gente? Conta-se uma história de um homem que estava em cima do muro. O homem estava em cima do muro. De um lado existia o céu, do outro lado o inferno. De um lado Deus, né, e seus anjos, e do outro lado o diabo e seus anjos. E o homem em cima daquele muro, e do outro lado ali, está ali Deus: vem para cá, desce, eu tenho palavra de vida eterna para você, eu tenho uma morada para você, eu tenho um lar para você, desce daí, vem que eu quero te abraçar. E do outro lado, Satanás estava o quê? Quietinho, só sorrindo, gente, quietinho. E do outro lado, Deus estava ali: vem cara, desce daí, vem fazer morada neste lugar, vem que eu quero te dar um abraço. E aquele homem, ele olha lá de cima e fala, e vira para Satanás e fala assim:
Por que aquele lado lá está tão convidativo? Estão me oferecendo tantas coisas boas, e do lado de cá não. Satanás, ele olha, dá uma risada, queridos, e fala assim: sabe por quê? Porque esse muro que você está em cima dele é meu. É meu, querido. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Eu chego a arrupiar. A indecisão é de Satanás, querido. O muro é um lugar de decisões. Às vezes você vem aqui nesse lugar, irmão, queridos, você vem aqui, às vezes você se ajoelha aí, você adora, você entrega tudo no domingo, mas quando chega na segunda-feira é a mesma coisa, é as mesmas práticas, Isso é uma indecisão, querido. Isso é viver uma vida, sabe, agradando dois senhores, mas não tem como. A palavra vai nos afirmar isso, que é impossível agradar a dois senhores. Então você que entrou aqui nessa noite com mente dividida, em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. O Senhor, Ele quer você na totalidade, Ele quer você todinho para Ele, todo para Ele. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele tem pensamentos grandes ao teu respeito. Salmo 139, 17. Quero pontuar, Salmo 139, 17, que eu gostei muito, que fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Querido, Deus não tem algo pequeno para você. Deus não tem algo pequeno para você, Deus tem algo grande para você, coisas que você não imagina, pensamentos, sabe, que você nem imagina, coisas maiores o Senhor tem para te oferecer, coisas maiores, não são coisas pequenas, querido, são coisas grandes. Nós lemos isso aqui agora, coisas grandes, aleluia, glória a Deus por isso. E você não é descartável, você não é descartável. Por mais que o inimigo tenha te usado lá fora, querido, você não é descartável. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque para Deus você tem jeito, querido. Para Deus você tem jeito, sim. Às vezes você olha e fala assim: cara, não tem jeito para mim, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho tentado viver na presença de Deus, tenho tentado viver neste lugar, às vezes eu estou, às vezes não estou, mas eu não consigo. Gente, tem jeito para você, sim. Você não é descartável na presença de Deus. E a palavra diz em Salmo 139, nós lemos que antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Então quando você olha para você e fala assim: meu Deus, as mãos que eu consigo pegar as coisas, o ar que eu respiro, sabe, tudo isso o Senhor tem preparado para mim, os meus pés, para me equilibrar, sabe, para me viver, para me andar, para me caminhar, sabe, todos os meus músculos, tudo, os meus ossos, o Senhor tem preparado para você, querido. O Senhor tem preparado para você, tem preparado tudo isso para você, querido. Deus te fez um ser perfeito na vontade dEle, um ser perfeito. Nós fomos ver Avatar semana passada, 3 horas de filme vendo o Avatar, gente. Confesso que eu só cochilei, eu não dormi, gente, só cochilei. 3 horas de filme, Badel, meu Deus. Nós somos com as crianças, os irmãos aqui da igreja. Gente, eu pude ver que aqueles seres é muito feio. Aqueles avatares são feios demais, aqueles negócios, gente. Eu olho aqueles avatares, eu falo: gente, que coisa feia. E eu olho pra mim e falo: gente, sou lindo demais. Gente, aqueles negócios, Hugo, aquele negócio fica balançando a orelha assim. Eu falo: que coisa feia, gente. Rabo, aqueles rabos. E aí, ainda por cima, nasceu uma avatarzinha. Estava grávida, nasceu uma avatarzinha desse tamanhozinho. Aí eu fiquei olhando: será que vai nascer com o rabo? Gente, é feio demais. Mas o Senhor, Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Ele nos criou, sabe, queridos, seres perfeitos na vontade dEle. Você é perfeito, você é lindo, você não é descartável na presença dEle. Aleluia e glória a Deus. Amém? Então se coloque de pé no seu lugar. Nós já estamos caminhando para fechar essa palavra. E quando nós olhamos, não perca, sabe, essa conexão aqui. Nós vamos caminhar para o final. Quando nós vemos aqui agora,
no final, no versículo 24 de Salmo 139, o salmista, ele rasga o seu coração, queridos. Ele rasga o seu coração e ele vai dizer: vê se no meu caminho algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Sabe o que você está precisando? Te dou um conselho. Você não está precisando de um mapa, querido. Sabe por quê? Porque um mapa, você pode errar e esse mapa pode te levar para os lugares, sabe, piores, lugares às vezes ainda não tem volta. O mapa, ele pode te levar para esses lugares errados. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite, que o que você precisa aqui é de um guia. E é isso que Davi estava expressando. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então você precisa de um guia, querido. Um guia que vai caminhar junto com você e vai te levar, sabe, para a eternidade, para um lugar junto com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos desse guia. Então está na hora de se render a esse Deus presente. O Deus que não esquece de você, o Deus que nunca vai te perder de vista. Está na hora de você olhar e analisar e ver tudo isso, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão, queridos, preste muito bem atenção. Toda vez que nós tomamos uma decisão, nós ficamos entre duas vertentes. Quantas? Duas vertentes. E quais são, pastor? Aquilo que Deus tem preparado e aquilo que nós queremos. Duas vertentes: aquilo que Deus tem preparado e aquilo que nós queremos, as nossas vontades e a vontade de Deus. Mas a minha oração aqui nessa noite é que todas as vezes as minhas vontades percam para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Todas as vezes, querido, que as minhas vontades percam para as vontades do Senhor. Nós falamos isso desde o início dessa palavra. Então, talvez você tenha aprendido a sorrir por fora, mas às vezes você está sangrando por dentro, querido. Você está sorrindo, demonstrando, sabe, uma alegria, mas por dentro de você existe um coração que sangra e que chora. Talvez escondendo dores, culpas, medos de passado, dores do passado. Talvez que alguém nunca talvez percebeu que existe dentro de você isso. E você veste uma capa de uma alegria, mas por dentro do seu coração você tem sangrado. Hoje Deus não te pede explicações, querido. Deus não está te pedindo explicações. Ah, Senhor, eu não consigo firmar na tua presença, eu não consigo se entregar ao Senhor por causa disso, por causa daquilo. Deus não está te pedindo explicações aqui nessa noite. Deus, Ele está te oferecendo descanso. Descanso. E Deus também não está te cobrando força. Ah, mas eu estou muito fraco, eu não consigo sair desse pecado que me aprisiona, eu não consigo sair. Cara, Deus não está te pedindo forças, sabe o que Ele está te oferecendo? O cuidado dEle, o carinho dEle, o abraço dEle. Isso o Senhor te oferece, isso é de graça. A graça é de graça, querido. Então entre, sabe, dentro daquilo que o Senhor tem, entre daquilo que o Senhor tem para a sua vida aqui nessa noite. Um Deus que te vê de perto, um Deus que nunca esqueceu de você. Então se lance aos pés do Senhor nessa noite, porque o Senhor tem algo muito maior para te oferecer, coisas que ainda você não pensou. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, na sua família, na sua casa. Quantos creem nisso? Diga amém. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Senhor.